E aí, gente, eu recentemente, postei aqui na comunidade, do canal que a segunda pessoa que comentasse na minha postagem escolheria a pauta do meu próximo vídeo. E daí, no caso, o segundo mesmo foi o Deso. De novo, mano? Mas daí eu apaguei o comentário dele porque... Não, sem repetidos, beleza? E daí, esse Cars VL, que pelo que eu lembre, ele já é inscrito faz um tempo aqui no canal, refez aqui, o segundo comentário, escolhendo o tema de niilismo, Então, se você quiser escolher um tema, pro meu próximo vídeo, fica ligado aí porque futuramente eu vou postar de novo. Provavelmente daí, no caso, vai ser a terceira pessoa que comentar ali, que vai escolher o tema, do meu próximo vídeo. Ou de um, dos meus vídeos futuros, enfim. Mas então, se gostaram do tema, agradeçam ao Cars VL, que eu espero que esteja assistindo esse vídeo aqui, porque afinal foi você que pediu. E daí o cara, ele só comenta isso daqui e nunca mais aparece no canal. Comenta de novo aí embaixo, Cars, pra eu saber que você assistiu o que você pediu. Enfim, Eu confesso que eu até que gostei bastante, mano, da ideia que esse carinha aí nos deu, Não é algo que vai pegar muita view, mas... eu fiquei pensando sobre isso no trabalho hoje, e daí eu percebi, eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre isso. Mas é claro que esse daqui não vai ser um vídeo simplesmente explicando o que é o niilismo, Porque, poxa, já tem vários desses vídeos, mano? Não vou ficar aqui reinventando a roda sem nenhuma originalidade, Na verdade, o que eu proponho aqui é passar mais a minha visão sobre esse assunto. O que eu acho do niilismo, o que eu acho dos niilistas. Que na verdade não existe só um tipo de niilismo, Tem niilismo passivo, niilismo ativo e não sei o que lá mais. Mas confesso que eu até escutei alguma coisa sobre isso daí, mas eu não me lembro mais, mano? Então não vou entrar muito nessa questão aí não. Mas então, niilismo, o que vem na tua cabeça? Que imagem que vem na tua mente quando alguém fala essa palavra? Eu imagino que seja mais ou menos uma pessoa com um perfil desse tipo aqui, mano. A coisa mais cringe e edgy do mundo. Olha isso daqui, mano. Meu Deus do céu. Olhem pra mim, gente. Eu sou literalmente o Rick, de Rick and Morty. Olha como eu sou niilista, gente. Nada importa, ninguém pertence a nenhum lugar, nada tem nenhum propósito. Nossa, eu sou um adolescente de 14, 13 anos de idade que pensou sobre a própria vida pela primeira vez. E daí acha que, nossa, ele teve uma epifania que transcendeu o espaço-tempo e quase ninguém pensou nisso daí durante a sua vida e ele é o floquinho de neve iluminado que teve uma crise existencial, no caso, a primeira de sua vida, e daí ele foi pesquisar sobre e descobriu o niilismo. Calma, cara, calma, eu sei que você tá se achando o máximo, por ficar falando que a vida não tem sentido e nada realmente importa, mas, sinceramente, você não é tão legal quanto você pensa. Talvez seja, mas para esse grupinho específico aí de outros adolescentes de 14 anos que gostam de Rick and Morty e se identificam com o Rick. Mas adivinhem só, vocês não são igual a ele. Vocês só são emocionados com delírios de superioridade que se acham diferentes dos outros e a última bolachinha do pacote. Mas ok, normal, cara, normal isso daí. Na verdade eu acho que isso é meio um estereótipo, de adolescente ficar se achando melhor do que realmente é. Porque eles estão desenvolvendo, esse senso de identidade e de pertencimento a certos grupos. Aí eu acho que é uma tendência natural dessa fase de descoberta de quem eles são e também, na verdade, formação, de quem eles são e também de autoconhecimento. Mas, mano, não deixa de ser um negócio que provavelmente você vai olhar pra trás e pensar, meu Deus, que vergonha alheia que eu passava no passado, mano. E sério, mano, agora eu acabei de lembrar de um vídeo que passa exatamente essa aura, velho. Meu Deus do céu, eu preciso mostrar isso daqui pra vocês. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, Ou nesse caso, um vídeo.
mundo está podre. Parabéns, mano. Parabéns pra quem salvou isso daqui gravando e postando no YouTube, né? A gente precisava ter esse vídeo disponível aqui pra vocês. E daí, tipo, esse vídeo, cara, ele é meio antigo, tá? Ó, 8 anos que foi postado. E daí, imagina, mano, o cara, ele se depara com esse vídeo hoje em dia. Quais são as chances de ele olhar pra isso daqui e dar uma dor física nele, sabe? De tão cringe que o negócio é. Mas então, né, mano, chega de zoar esse pessoalzinho. O niilismo, ele tem bastante esse estigma, né, de adolescentezinho que se acha especial, como eu mencionei aqui. Mas a gente consegue analisar isso daqui um pouco mais seriamente. Porque apesar de muitos dos niilistas meio que serem assim mesmo, não são todos, né? E esses que não são, a gente pode levar um pouquinho mais a sério. Mas então, né, mano, o que eu acho do niilismo? Olha, eu já falei, na verdade, um pouquinho sobre o niilismo, se eu não me engano, num vídeo de uns 4 anos atrás, talvez, em que eu apresento várias respostas de diferentes filósofos para a pergunta: qual é o sentido da vida? Inclusive tem 2 partes esse vídeo. E daí nesse vídeo eu falei algo como: tem esse pessoalzinho aí niilista, né, que acredita que a vida não tem sentido, que a gente não tem propósito, blá blá blá. Mas a gente não pode se limitar a isso, mano. Tipo, a vida não tem sentido, ponto. Beleza, você vai me dizer que essa é a sua filosofia de vida. Que ela não tem sentido e foda-se, eu não vou pensar sobre o problema mais sério da filosofia, né? Que é se a vida vale a pena, ou sobre o que é uma vida bem vivida, ou sobre pra onde que eu vou, será que eu não posso talvez definir um sentido para a minha vida? É simplesmente insustentável, sabe? A sua filosofia não pode ser simplesmente: nada importa e a gente não tem propósito. Você precisa ter critérios que justifiquem as ações e decisões que você toma. Se de fato, né, você tivesse tão somente integrado o mindset de que nada importa de verdade, sabe? Não só no papel, na teoria, você sequer se moveria, sabe? Porque, bom, se nada importa, por que eu vou me mexer, mano? Por que eu vou fazer coisas? Você tem que ter um motivo pra isso. E daí, olha só, de repente as coisas ficam um pouquinho mais bonitas, vocês não acham? Nossa, antes eu era um niilistinha que simplesmente dizia que a vida não tem sentido e que as coisas não importam. Já agora, eu estou reconhecendo que existem motivos para eu fazer as coisas que eu faço. Existe um propósito para as minhas ações. Eu estou fazendo isso daqui por conta dessas coisas aqui. E para chegar neste lugar aqui. De repente, né, quando você amadurece um pouquinho mais a sua visão de mundo e desenvolve mais a sua filosofia, as coisas não parecem mais tão cinza. E daí você tem uma bússola dentro de si que norteia todos os seus atos. E na verdade, cara, a impressão que eu tenho com o niilismo é que é uma visão de mundo meio derrotista, sabe? Meio preguiçosa ou sem esperança. E eu não tô aqui pra falar que o niilismo tá errado de todas as formas possíveis. Eu só tô dizendo que talvez você ache que tá abalando, dizendo que a vida não tem sentido, mas não, mano. Tipo, tá, beleza. Digamos que você esteja certo. E aí? E agora? O que a gente faz? A gente se desvive tudo? Ou a gente constrói uma base filosófica, uma filosofia de vida própria, que de alguma forma consiga justificar as coisas que decidimos fazer? Porque se você não faz isso, as suas ações ficam sem justificativas aparentes. E daí você fica tipo, caramba, o que carambolas eu estou fazendo, mano? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô trilhando esse caminho em vez de outro caminho? E assim, não é como se as outras pessoas não estivessem perdidas também, mas pelo menos elas estão tentando, mano. Elas não dizem simplesmente, a vida não tem sentido. Pronto, acabou. E além disso, mano, novamente, por mais que vocês talvez possam estar certos sobre a ausência de um sentido universal e absoluto para a vida, bom, a felicidade continua nos deixando felizes, a comida continua gostosa,
as conversas que a gente tem com os nossos amigos continuam boas, e escutar música continua sendo da hora pra caramba, mano. Eu diria até que é algo que dá sentido pra vida de muitas pessoas, sabe? Mas também tem o ponto, né, de que se não existir esse sentido universal e absoluto para a vida, não seria algo totalmente ruim também, né? Porque daí você seria mais livre, sabe? Você não foi que nem aquele bonequinho do Rick and Morty, sabe aquele robô que foi feito pra passar manteiga no pão? Aí ele fica perguntando, qual é o meu propósito? Aí o Rick fala, me passa a manteiga. Daí depois ele pergunta de novo, qual é o meu propósito? E daí o Rick fala de novo, me passa a manteiga. E daí depois ele diz, ah, que droga. Percebendo, né, a natureza da realidade e tendo uma certa crise existencial com isso. E daí o Rick responde, bem-vindo ao clube. Esse robozinho ele até pode ter talvez uma sensação de preenchimento, né, tipo, nossa, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou fazendo aquilo que eu fui construído para fazer. Mas ele não tem a liberdade que você tem, né, de decidir o seu próprio destino. Mas também, como Sartre diz, você está condenado a ser livre. Que inclusive é o título de um dos meus vídeos aqui do canal também. Mas enfim, cabe a você julgar se isso daí é bom ou não. Mas por fim, né, pra fechar essa questão aí de sentido da vida, eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa pergunta. A tão famosa, qual é o sentido da vida? Não é de hoje que essa pergunta me causa um certo estranhamento, sabe? Tipo, a que você se refere exatamente? O que você quer saber? Que tipo de informação você deseja obter? Porque me parece um negócio meio vago e que abre margem para respostas bem diferentes até, né? Talvez não seja uma pergunta tão bem formulada assim. Talvez qual é o meu propósito seja uma pergunta melhor, né? Porque dependendo do que tu quer dizer, né? Quando você diz sentido, poxa, mano, o que acontece com a gente? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas como aquele velho ditado diz, a única certeza da vida é a morte. Então o sentido da vida seria a morte nesse sentido, né? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi isso daí eu não tinha entendido direito e na verdade eu achei algo totalmente ridículo e absurdo, sabe? Sem sentido. Tipo, como caralhos a morte dá sentido à vida? Que porra é essa, mano? Quem que foi o imbecil que pensou essa asneira? Mas desse sentido, sabe? Seguindo esse raciocínio de que toda a vida caminha, né, em sentido à morte, inevitavelmente. De alguma forma esse raciocínio faz sentido, né? Mas, novamente, essa minha resposta aqui, ela pode ser objetivamente correta nesse sentido aqui, mas tem mais de um ângulo, né, mais de uma forma que você pode encarar esta pergunta. Por isso que eu devolvo a pergunta, né? O que exatamente você quer dizer quando você pergunta qual que é o sentido da vida? A que você se refere? Porque se tu não fala isso, eu acho que fica um negócio meio vago, né? E até talvez justamente por causa de ser um negócio meio abstrato, ambíguo, né, de múltiplos significados, que as pessoas ficam com tanta dificuldade de responder essa pergunta. É óbvio que você não vai conseguir responder a pergunta qual que é o sentido da vida, se você sequer sabe qual que é o sentido dessa pergunta, o que ela significa. Mas enfim, né, eu acho que já coloquei aqui nesse vídeo uma boa quantidade do que eu penso sobre esse assunto. Eu acho que ficou um negocinho meio diferente, né? Interessante. Gostei, cara, gostei de como que esse assunto se desenrolou. Muito obrigado aí pelo Cars-VL, pela sua recomendação de tema de vídeo, porque realmente foi um tema bem legal. Dúvidas, sugestões, comentários aí embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.